convidamos agora todos os que puderem a se ajoelharem para orarmos a Deus. Querido e amantíssimo Pai que estás nos céus, grato pela oportunidade que nos destes de hoje podermos vir à Tua Santa Casa de Oração. Tu sabes, ó Pai, que esta pandemia nos tem afastado desta casa, mas não de Ti. Aqui estamos, Pai, para Te prestar culto e louvor, para nos alimentarmos daquilo que é a Tua Palavra e também do contacto uns com os outros. Ajuda-nos, Pai, para que tudo possa correr bem, segundo a Tua vontade. Fica com cada um de nós aqui, mas abençoa e protege todos aqueles que, por algum motivo, ainda não estão preparados, ainda estão em grupos de risco, ainda não estão confiantes o suficiente para vir até aqui. Continua a estar com a Tua Igreja em Santarém. Abençoa-nos, protege-nos, por Jesus. Amém. Ok, numa escola sabatina diferente, de hoje não vamos ter chamada, não vamos poder ter tanta intervenção como aquilo que era habitual nas nossas classes. No entanto, podemos sempre falar e dar a nossa opinião sobre aquilo que é a lição que iremos estudar esta manhã. Durante toda esta semana nós estudamos a lição que se chama como? Qual é o título da nossa lição? Lidando com passagens difíceis. Ok, há várias formas de nós lidarmos com passagens difíceis. Ok? Vamos ver como é que isso pode acontecer. Vamos ler o nosso verso áureo. Alguém quer ler o verso áureo? Alguém está disponível para ler o verso áureo? De forma audível? Força. Leio eu, não tem problema. E tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor. Podíamos ficar aqui. Sabem, a Bíblia existe para quê? Para que é que existe a Bíblia? Para a nossa salvação. E isto é logo uma forma de nós compreendermos aquilo que temos à nossa frente. Temos textos difíceis, eles são fundamentais da nossa salvação. Se eles forem fundamentais da nossa salvação, devemos tratá-los de uma forma. Se eles não são fundamentais da nossa salvação, vamos ver, continuar aqui. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutores e inconstantes torcem, e igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. O que é que nós vemos aqui? Vemos que há verdades que são difíceis de aceitar e outras que são difíceis de entender. Ok? E às vezes nós trabalhamos estas duas coisas da mesma maneira. Há coisas que são difíceis de aceitar e outras que são difíceis de entender. E às vezes, quando não as queremos aceitar, fazemos de maneira a não as entendermos. Ok? E durante esta nossa escola sabatina, nós vamos tentar fixar-nos nisto que acabamos de ver.
o propósito das Sagradas Escrituras é a nossa salvação. E há coisas que nós não queremos entender, porque ou não estamos preparados, ou não queremos mesmo seguir esse caminho. E às vezes tentamos arranjar formas de darmos a volta. Na lição de domingo nós vemos possíveis razões para contradições aparentes. Podemos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. Se alguém quiser ler para me ajudar, porque isto é difícil para todos, porque temos que estar de máscara e com óculos ainda é mais difícil. Falar e estar de óculos vem aquele nevoeiro. Então, Timóteo, 2 Timóteo, alguém já chegou lá? 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, Se nós lermos a partir do versículo 9, o que é que nos diz? Diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se preservarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E depois continua no versículo 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, excepto para subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quais são as admoestações que nos são feitas aqui, nestes versículos que acabamos de ler? Digam lá. O que é que aprendemos nestes versículos que acabamos de ler? O que é que nos é aqui aconselhado a fazer? Manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. Se manejarmos bem a palavra da verdade, primeiro sabemos responder e sabemos compreender aquilo que os outros nos dizem. Essa é a primeira coisa. É ou não é? E depois, mais, o que é que aprendemos mais nestes versículos? Alguma coisa que tem tomado toda a minha vida. Eu não vivi propriamente muitos anos, mas já vivi mais do que aquilo que vou viver. Só se fizer 102 anos. Mas a realidade é esta. É que não vale a pena contendas a respeito daquilo que está escrito. Eu tinha-vos dito aqui, lembram-se no trimessário passado, falámos de Daniel. Lembram-se? Daniel? Eu nunca liguei muito a profecias. As profecias para mim nunca foram importantes para a minha salvação. Eu acreditei sempre naquilo que a Bíblia me deu e que me dá, e nunca precisei de estudar as profecias
para compreender melhor. Há certas e determinadas coisas que não são determinantes para a nossa relação com Deus. Não são determinantes para nós aceitarmos Deus. Não é determinante eu ter um curso de teologia para viver eternamente com Deus. Pois não? Não. Não é determinante eu ser letrado para ter uma relação com Deus. Pois não? Portanto, há coisas que não são determinantes e há coisas que não vale a pena nós, como é que é de dizer, não vale a pena nós criarmos questões porque uma palavra está fora da outra palavra e se calhar na palavra, ou aceitamos e acreditamos que a Bíblia toda é inspirada por Deus e que ela é a fonte da minha salvação, ou então levantamos questões. Uma das coisas muito importantes é que quando temos alguma questão que não compreendemos, o que é que devemos fazer? Orar sobre esse assunto. Mais. Pedir ajuda a quem nos possa explicar. Um ancião, um pastor, mais. E se mesmo assim não entendermos, devemos guardar e mais tarde voltar a esse assunto. E se acharmos que encontramos uma pérola que nunca ninguém pensou sobre ela, o que é que devemos fazer? Devemos falar com o nosso pastor. Ou devemos vir aqui para a tribuna e falar sobre essa pérola fantástica que a Igreja Adventista nunca viu, mas nós descobrimos. Não. Sabem que existe dentro da nossa organização vários meios de podermos passar essas pérolas para que elas nos sejam explicadas. Existe mesmo uma comissão na Conferência Geral que nós podemos contactar com eles e eles responderem-nos sobre essas pérolas que nós vamos descobrindo. Não vale a pena, como diz aqui a palavra de Deus, levantarmos questões e baralharmos a nós e aos outros todos. Pastor Igor. Há uma coisa que eu acho muito importante, que é nunca contentar com a primeira conclusão à qual chegamos. Se uma coisa é certa hoje, vai ser certa amanhã, vai ser certa nos extremos, vai ser certa no meio. Portanto, não é a primeira conclusão, talvez, que nós devemos tomar como verdade absoluta, mas a nossa percepção da vida ela tem que ser construída. Ela tem que ser reafirmada ao longo não só do nosso estudo contínuo, mas também das experiências que nós vamos tendo na igreja, na nossa vida pessoal e também no fruto da nossa consagração. E da leitura que vamos fazendo. Às vezes lemos uma coisa uma primeira vez e temos uma interpretação, porque a nossa forma de estar, a nossa idade, a nossa visão sobre o mundo é uma, e mais tarde já vivemos mais. Quando passamos por aquele texto, a nossa experiência leva-nos a lê-lo e a interpretá-lo de uma maneira distinta. Agora, o importante é que nós fixarmos que a palavra de Deus é fiel e deve ser usada e aprovada por Deus. E vamos continuar falando aqui sobre a questão da honestidade. A honestidade é algo que nos é pedido a todo o tempo na nossa vida. A honestidade é algo que nos é pedido na nossa vida. É-nos pedido, enquanto cristãos, que sejamos honestos sempre, não é? Sempre que olhamos para a palavra de Deus, também temos que ser honestos na palavra de Deus e ao estudá-la e ao lê-la. Também devemos ser, como está na lição de terça-feira, humildes com as dificuldades.
Devemos compreender e ser humildes a ponto de compreendermos que Deus tudo sabe, mas eu nada sei. Esta é a forma como nós teremos que ser humildes. Há aqui uma pergunta no final da lição de terça-feira que diz: como é que vocês adventistas, alguém nos pergunta, como é que vocês adventistas do sétimo dia podem estar tão certos que têm a verdade acerca do sábado e de que quase todos os outros estão errados, não é? Como é que nós podemos ter esta certeza? E mesmo aqui nós temos que ter a humildade de, ao falar com as pessoas, lhes explicar o porquê e mostrar como é que podemos chegar a estas conclusões. Determinação e paciência, ou seja, temos que também ter determinação e paciência em relação àquilo que gostava só que nós pudéssemos ler aqui Gálatas 6:9. Oi. Ah, é? Boa, obrigado. Então não preciso estar a acelerar um pouco só. Gálatas 6:10, alguém pode ler para me ajudar aqui rápido? Gálatas. Vá lá para eu não estar aqui à procura. Não ouvimos, Catherine, desculpa. Mas eu leio, não tem problema, está bem? Lê, tens é que ler mais alto. Por isso, enquanto tivermos uma oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Não, 6:9, desculpa. Mas não tem problema, é bem bonito este versículo. Podes ler o 9 agora. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Ok. Ou seja, fazer o bem faz parte, deverá fazer parte da nossa vida. Ok? Neste momento em que vivemos, tivemos esta grande oportunidade. Não é? Nós sabemos que a ADRA, nesta altura, tem tido um trabalho importantíssimo. Não é? Vou-vos contar que a direção da ADRA teve uma reunião esta semana com a direção do Banco Alimentar em Lisboa, onde se estabeleceram parcerias e onde pudemos demonstrar ao Banco Alimentar, que é uma organização, como todos sabem, nacional, com uma força tremenda, uma força política muito grande, pudemos partilhar com eles e fazer parcerias com eles, e eles ficaram admirados do tamanho que a ADRA é em Portugal e daquilo que nós fazemos. E também daquilo que nós fazemos com eles e através deles. Portanto, devemos ter determinação e paciência. Na quinta-feira, vamos ver como é que nós lidamos com estas dificuldades. Nós sabemos que a Bíblia se interpreta, ou não? A Bíblia interpreta-se. Nós podemos sempre ir buscar comentários, podemos ir buscar outras formas de nós interpretarmos a Bíblia. Mas sabemos também que a própria Bíblia se interpreta. E se começarmos com aquilo que o pastor Nunes dizia no início, lembra-se o que é que ele dizia? O que é que disse o pastor Nunes no início? Lembram-se? Se estudarmos a palavra de Deus, se a conhecermos bem, podemos facilmente, com uma parte, ir buscar a outra. Vamos ver aqui, se nós abrirmos aqui as nossas Bíblias em Atos 15, o que é que nós vemos aqui em Atos 15? Atos 15, do que é que nos fala? 15, 7 e 8. Alguém quer ler? 7 e 8. O que é que havia aqui em Atos 15, 7 e 8? Um grande debate, não era? Que debate era este? Que debate era este?
Quando eu digo que é um grande debate, era mesmo um grande debate. Que debate era este que nos era aqui apresentado? Hã? Digam lá. Será que eu dei mal o versículo? Não. Sim, era um debate. Qual era o problema que persistia aqui? O que é que existia aqui? Havia os cristãos que eram quê? Circuncisos, não é? E os incircuncisos. E o que é que havia aqui? Um debate teológico forte. Uns achavam que os outros ou eram circuncidados ou então não estavam certos. Um debate teológico muito forte. É ou não é? É a mesma coisa que dizer, meus irmãos, ninguém pode ser adventista se não for circuncidado. É ou não é? Queres ser adventista? Primeiro vais e circuncidas-te. E depois é que podes ser adventista. É um debate forte. Força, Igor. Vai um bocadinho mais além do simples ato da circuncisão, que tem a ver com toda a carga do judaísmo. Não é isto, a circuncisão é simplesmente um exemplo. E se fosse só a circuncisão, não era um debate teológico, era um debate de prática religiosa. Claro. Não é? Mas tem toda esta carga por trás, que o debate estava entre os cristãos, os judeus diziam, para ser cristão precisa de ser judeu primeiro. E acreditar e receber a herança de Abraão, etc. E a circuncisão era a marca visível desse pacto. De que se tinha feito esse trabalho. E é neste caso que o teu exemplo ele é perfeito de aplicar-se à igreja adventista. Porque é a mesma coisa de nós dizermos a uma pessoa, para essa pessoa se tornar adventista, precisa de se tornar judia primeiro. Ou seja, tem de fazer toda aquela série de rituais que os judeus fazem, tem de ir a Israel, fazer lá as orações, não é? Então, tem toda uma carga judaica, vamos dizer, legal e não espiritual, que estava ali na contenda de será que nós trazemos tudo isto para esta nova postura de viver a religião, que é muito interessante. Nós podemos esquecer que o cristianismo é ter uma postura religiosa, não sei se revolucionária, mas fresca, é uma boa palavra para definir. Ou então andar a carregar com esta carga tradicional dos anos passados. Como é que a Igreja geriu isto? Sabem que a Igreja Adventista gera os seus problemas internos da mesma forma que este problema interno foi gerido. Ok? É da mesma forma. Existe... Sim. E as coisas só se podem cumprir depois desde que, através do Espírito Santo, cumprimos com o que está escrito na Bíblia. Claro. Deus escrito. Portanto, só aí eu dizia-vos que a Igreja Adventista usa esta forma de trabalhar que foi usada nesta altura. Ou seja, primeiro temos a Palavra de Deus, depois temos um acordo, ou seja, vários juntam-se e chega-se a um acordo, ou a uma maioria, ok? Depois dessa maioria há um voto, e depois desse voto, toda a gente se submete a essa maioria. É assim que as coisas normalmente na nossa igreja continuam ainda hoje a ser feitas. Mesmo nos nossos conselhos locais. Existe uma proposta, existe debate, chega-se a uma conclusão, toma-se uma maioria, e existe um voto, e a partir dali, aquela coisa que foi votada entra em funcionamento e toda a igreja se une em volta da decisão que foi tomada. Portanto, aqui também nos mostra a forma como a coisa foi feita. Se nós lermos depois em 15, a partir daqui do versículo 15, nós vemos Tiago, não é? Que diz,
conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e levantando nas suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais honestos homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, a palavra de Deus ajudou os discípulos naquela altura a chegarem à solução para aquela problemática daquele tempo. O conhecimento da palavra de Deus, como o pastor Nunes dizia há pouco, leva-nos a podermos ir buscar outros textos que já lemos, outras questões que já foram levantadas, e trazê-las para a solução e resolução daquilo que vivemos neste momento. Ou seja, esta dinâmica que a palavra de Deus nos traz, ela é fundamental para compreendermos como devemos tratar os assuntos difíceis que nos são apresentados pela palavra de Deus. Muitos podem ser resolvidos, outros terão mais alguma dificuldade, mas temos que continuar firmes naquilo que a palavra de Deus é para cada um de nós. Que é o quê? O que é que Deus quer com a sua palavra? Que nós um dia obtenhamos a salvação. Força, pastor Nunes. Falaste na maioria, mas atenção, às vezes a maioria segue caminhos errados e impõe. Daí a necessidade de ver se a maioria está ou não seguindo as indicações da Escritura. Por isso é que os crentes de Bereia foram chamados mais novos do que todos os outros, porque o assunto da circuncisão foi de tal maneira examinado pelos crentes que eles acabaram por estudar a Escritura e ver se aquilo que eles diziam estava ou não de acordo. Porque muitas vezes a maioria também pode estar errada. E a Bíblia faz uma advertência, dizendo: não sigas a maioria para derramar sangue inocente. Claro, nós todos sabemos, já dou a palavra ao pastor Igor, todos sabemos que a igreja é constituída de homens. E que muitas ou algumas das decisões tomadas podem não ser as mais certas. Porque somos todos humanos. E todos nós já vivemos situações em que tivemos que fazer votos ou tomarmos decisões que depois não estavam corretas. Mas é importante manter a unidade. E para isso é que somos todos convidados a estudar a palavra de Deus. Porque se pertencemos a uma igreja e quando formos chamados a falar sobre a nossa fé ou a tomar decisões sobre a nossa igreja, que as possamos tomar com consciência de que estudamos, de que aprofundamos, de que oramos e que aceitamos aquilo que Deus tem para nós. Devido ao cenário de pandemia, as igrejas fecharam as suas portas. Aqui no centro do Ribatejo não foi exceção. As igrejas de Almeirim, Santarém, São João da Ribeira e Rio Maior tiveram de suspender os seus serviços de culto, de oração e de estudo da Bíblia. Significa isto que a igreja morreu? Como nos vamos encontrar com Deus? Como pode a igreja cumprir a sua missão de evangelizar o mundo? Atos 17:24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não ficou fechado dentro da igreja, Ele continua ao nosso lado. A missão da igreja não parou porque a sua missão não acontece dentro de portas. Ela acontece quando os discípulos de Cristo partilham o Evangelho com o mundo. Durante os passados meses vimos algo fantástico acontecer. Pastores, líderes de igreja e membros oraram uns pelos outros, uniram esforços em solidariedade e partilharam os seus dons para o mundo ver.
Neste distrito pastoral foi real a imagem apresentada por Ellen White no livro Serviço Cristão. Ela diz: a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam os seus esforços ao dos pastores e oficiais de igreja. Partilhamos a nossa fé, sem paredes, sem barreiras, sem vergonha, sem medo. Demos o testemunho do milagre que Deus fez na nossa vida e como a nossa esperança nos ajuda a manter a cabeça levantada. Partilhamos os nossos dons em momentos de adoração e louvor. Estudamos a Bíblia e afirmamos que ela tem benefícios para a nossa família. Oramos pelo nosso país, pelos nossos lares e pelo nosso futuro. Renovamos a nossa união através do reconhecimento dos milagres que Deus fez neste distrito pastoral no passado. Estudamos a nossa história e vimos que aquilo que somos é fruto da dedicação de homens e mulheres que consagraram a sua vida a Deus. Crescemos em número porque Deus nos deu o milagre da vida. Fomos inspirados pelo sorriso de todos que, apesar das dificuldades, continuaram a cantar. Sentimos o Espírito Santo que nos envolveu e nos guiou neste ministério. Ficámos agradecidos porque, apesar de pregar para o mundo, os primeiros a ouvir o nosso testemunho foram os nossos familiares e amigos que queremos ver no céu. Olhamos confiantes para o futuro, sabendo que a igreja não será a mesma. Somos livres, estamos unidos e estamos prontos para cumprir a nossa missão. Vamos orar? Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos hoje, nesta manhã, nesta igreja. Senhor, alguns de nós sonhamos com este momento, e não o puderam concretizar. Senhor, inspira-nos e acompanha-nos nestes momentos, para que esta igreja, Senhor, possa continuar a ser um lugar onde nós renovamos a nossa confiança em Ti. Um lugar onde nós depositamos em Ti os nossos problemas. Um lugar onde nós olhamos para Ti como o nosso futuro. É por esse motivo, Senhor, que neste momento nós queremos invocar o Teu nome para esta reunião. Que possas ser com cada um de nós aqui presentes, com todos aqueles que não puderam estar, com todos aqueles, Senhor, que mais tarde ouvirão esta mensagem através das nossas bocas. Oramos, Senhor, porque precisamos da Tua companhia, precisamos do Teu poder. Oramos também, Senhor, por estas ofertas, por estes dízimos que foram trazidos a este lugar, para que a Tua obra possa continuar nesta cidade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Gostava de mais uma vez dar-vos as boas-vindas à vossa igreja, este lugar que esteve fechado há sensivelmente 3 meses. Há 3 meses atrás nós jamais imaginaríamos a situação que nós iríamos passar. Parece que foi tudo muito rápido. Um dia estávamos a vir à igreja, como se fosse tudo normal e de repente nós chegámos e a porta da igreja estava fechada. Não mais poderíamos vir à nossa reunião de oração. Não mais podíamos vir a adorar no sábado de manhã. Algumas pessoas perderam o interesse em estudar a escola sabatina, porque não tínhamos mais o estudo da escola sabatina em conjunto no sábado de manhã. Algumas pessoas perderam o interesse pela sua fé, porque sem uma congregação, sem estarmos reunidos, qual era o interesse? De seguir a adorar a Deus. E nós vivemos hoje numa situação diferente. Hoje nós temos uma máscara na nossa cara, uma máscara que nós não podemos retirar dentro da igreja. Uma máscara que alguns veem como um obstáculo para a pregação. Uma máscara que alguns veem como um obstáculo para a sua conexão com Deus. E hoje a meditação que eu gostaria de fazer vai exatamente neste sentido. Porque é que a situação que nós estamos a viver muda a nossa percepção de Deus?
Porque é que a situação que nós estamos a viver muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus e relacionarmos uns com os outros? Deixem-me frasear de outra forma. Porque é que a forma com que nós temos de viver igreja muda o que significa igreja? E se nós pararmos para pensar, a igreja que nós somos hoje, a igreja que nós temos hoje, não é a mesma igreja que nós tínhamos há 3 meses atrás. E se calhar nós hoje vivemos um momento privilegiado. Um momento em que nós podemos repensar o que realmente significa a igreja, ser igreja, viver como igreja e relacionar-nos como membros de igreja. E por isso eu gostaria que nós víssemos alguns pontos. O texto bíblico de base para o sermão desta manhã encontra-se em Mateus, capítulo 5, no versículo 13. Eu convido-vos para podermos ir abrindo, mas não vamos ler já. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu gostaria de fazer-vos uma pergunta. Igreja. A igreja ela é constituída por diferentes ministérios. Temos o ministério pastoral, o ministério do ancianato, o ministério da escola sabatina, o ministério do diaconato, o ministério pessoal, o ministério da ADRA e das Dorcas e da ajuda humanitária, o ministério infantil, o ministério dos desbravadores. Temos todo um conjunto de ministérios, estes e mais. E eu gostaria de saber a vossa opinião. E isto não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para nós respondermos. Qual é o ministério mais importante da igreja? Pastor Nunes. Escola sabatina. Escola sabatina. Mais alguém queira dizer? Ok, todos são importantes. Mais? Alguém que tenha uma opinião diferente? Isto não há respostas certas ou erradas. Eu já vou dizer porquê. Maria Rosa. Ouvi bem tudo, mas eu penso que não podemos dizer isto é que é o mais importante. Ok. Aquilo que se passa no sábado de manhã, seja a escola sabatina, seja o culto, Certo. é um todo Ok. que nós esperamos. Mais. Que ministério é o mais importante? Eu quero ouvir a Kathleen, que a Kathleen tem uma opinião. O que é que tu achas? Segundo a tua opinião, Kathleen. Podes dizer, para mim, o ministério mais importante é, ou a parte que eu mais acho útil na igreja é... Ok, vamos deixar a Kathleen pensar, mas vamos voltar, ok? João. Eu acho que o Ministério das Crianças é útil. Ok, o Ministério das Crianças, certo? João Maria Rosa? Se falamos a nível de departamentos, Sim. aí, dentro da igreja, é o departamento da escola sabatina. Escola sabatina, ok? Agora é outra coisa. Ok? Certo. Mais, lá atrás, Cinda. Todos os ministérios são importantes. Evelyn. Como não ouvi? Mordomia, o Ministério da Mordomia. Kathleen, voltamos a ti. O Ministério Infantil. Benur. O Ministério da Saúde. Esse ainda não dissemos. Irmã Ana Maria. Escola sabatina. Ok. Acho que quase todos nós tivemos a oportunidade de partilhar, segundo nós, qual é que é o ministério mais importante. Deixem-me dizer-vos a resposta certa. Todos nós respondemos bem. Porque existe um ministério que está por trás de todos estes. Que é um ministério que, segundo a forma como nós formulamos a igreja, segundo o manual de igreja nos nossos dias, está bastante ligado à escola sabatina, se não até mesmo absorvido pela escola sabatina. O que tem um ponto positivo e um ponto negativo. E este ministério, que sem este ministério todos os outros ministérios caem, chama-se Ministério Pessoal. Se eu vos pedir para definir o que é o ministério pessoal, se calhar nós não sabemos muito bem o que é que significa o ministério pessoal. E sabem porquê? Porque ao longo do tempo, ao vendo esta importância, a importância de pô-lo em prática na igreja, ele foi-se aglutinando com a escola sabatina. Por isso, quando chamamos o departamento, é escola sabatina e ministério pessoal.
E a maior parte das pessoas, quando se lhe pergunta o que é um ministério pessoal, eles respondem com uma palavra. Sabem qual é essa palavra? Evangelismo. No entanto, essa é uma meia-verdade. Porque o evangelismo, ou melhor dizendo, o ministério pessoal, está mais além do que simplesmente o trabalho que nós fazemos para fora, ou as campanhas de evangelização, ou dar estudos bíblicos. Tem uma coisa que existe antes, que é importante nós sabermos. Mas quero que esta frase fique recalcada na nossa mente. Sem ministério pessoal, não existe igreja. Sem ministério pessoal, não há sentido nós abrirmos a igreja. Porque pensem comigo, o ministério pessoal, o nome diz tudo, é o ministério das pessoas. É o ministério individual. É o ministério que tu e eu desenvolve através dos nossos dons e através das oportunidades que Deus vai pondo na nossa vida. Quando uma pessoa pertence ao ministério da música, é esse o seu ministério pessoal? Pode ser. Quando uma pessoa pertence ao ministério da criança, é esse o seu ministério pessoal? Pode também ser. Pode uma pessoa um ano ser ancião, no outro dia ser diácono, no outro dia ser zelador de igreja, mas tudo isso faz parte do seu ministério pessoal. Isto está tão enraizado na nossa identidade como igreja adventista que no próprio voto de batismo que nós fazemos há 2 pontos que tocam este ministério pessoal. Ponto número 7 diz: anseio pela vinda de Jesus e pela breve e bendita esperança, que quando que isto que é mortal se revestir de imortalidade, segundo aquilo que diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Agora, reparem o que diz a seguir. Enquanto me preparo para o encontro com o Senhor, comprometo-me a dar testemunho da sua amorosa salvação, usando o quê? Os meus talentos num esforço pessoal de conquista de almas para ajudar outros a estarem preparados para o seu glorioso aparecimento. Eu aceito que Jesus irá voltar e porque eu creio nisso, eu vou utilizar o meu esforço pessoal para poder partilhar os meus dons, para que mais pessoas possam ter esta certeza também. Esta expressão, esforço pessoal, em realidade, é um ministério pessoal. Se nós avançarmos neste voto batismal, o voto número 9, acredita na organização da igreja? E a pessoa diz sim, acredito na organização da igreja. E a seguinte pergunta: é o seu propósito adorar a Deus e apoiar a igreja por meio dos seus dízimos, das suas ofertas? E agora tem esta última parte que normalmente nós nos esquecemos: do seu esforço e influência pessoais. Nós saltamos aqui muito rapidamente a falar sobre os dízimos e das ofertas, a importância que as ofertas têm para o trabalho da igreja local, a importância do dízimo para o trabalho dos pastores e dos obreiros e dos promotores bíblicos. Esquecemos-nos de falar do esforço pessoal, porque sem ministério pessoal, a igreja não tem qualquer significado. Sem nós sermos influenciadores para Cristo, mais vale a pena nós não abrirmos a igreja. Portanto, nestes momentos que nós estamos a viver, isto é algo que nós precisamos ter muito claro. Porquê é que nós estamos a abrir a igreja? Porquê é que nós estamos a reunir-nos neste lugar mais uma vez? Será que é para reviver a tradição? Reviver os nossos costumes? Porque é assim que nós sempre fazemos? Ou será que desta vez nós temos uma oportunidade para vir à igreja para quê? Para desenvolver o nosso ministério pessoal. Para nós organizarmos o ministério pessoal num ministério organizado da igreja que se chama Escola Sabatina e Ministério Pessoal. Porque se nós viermos à igreja para consumir espiritualidade, para ouvir o sermão, para cantar um hino, então, meus queridos, nós parecemos ser uma igreja, mas nós não somos uma igreja. E isto é algo que há muito tempo tem sido claro para mim. Nós temos 2 tipos de igrejas adventistas. Nós temos aquelas igrejas adventistas que parece que são igrejas,
Cantam sempre o hino às 10 horas da manhã. Têm sempre uma pessoa de gravata a pregar e a fazer o sermão. E depois temos as outras igrejas, que realmente são igrejas. Porquê? Porque são constituídas de pessoas que desenvolvem de uma forma ativa o seu ministério pessoal. Nós não precisamos da igreja para ser discípulos. Não precisamos da igreja para desenvolver o nosso ministério pessoal. Mas nós precisamos da igreja para que este ministério possa ser potenciado, possa ser maior, possa tocar a mais pessoas. Portanto, é importante nós vermos a igreja como uma união de esforços para cumprir aquilo que cada um de nós se comprometeu quando se batizou. Nós nos batizamos não só porque reconhecemos aquilo que Deus fez por nós, mas porque reconhecemos aquilo que nós podemos fazer por Ele. E a igreja tem de ser um reflexo disso. Eu gostaria de partilhar convosco uma ilustração antes de nós irmos à Bíblia. E talvez é a ilustração mais bruta que eu já ouvi dentro da igreja. Portanto, já estou a preparar. E atenção que eu não estou a querer chamar nomes a ninguém. No entanto, é uma ilustração que sem dúvida nos vai levar a pensar. Certo pregador dizia: o cristão é como um estrume. Vocês ouviram bem? O cristão é como um estrume. Quando os cristãos estão todos juntos, é isso, é um monte de estrume. Mas quando os cristãos eles estão separados, eles conseguem fertilizar um campo. Eles conseguem fazer uma colheita o mais rica que ela pode ser. E nós temos uma tendência, como cristãos, que é vir à igreja para viver o nosso cristianismo. Vir à igreja para falar sobre a lição. Mas desde domingo até sexta-feira, o que é que nós falamos sobre a lição? Se calhar não o suficiente. E nós gostamos de nos juntar e estar todos juntos. E é importante nós nos juntarmos e confraternizarmos e vivermos este aspecto social da religião. No entanto, essa não deve ser a nossa motivação. Quando nós estamos juntos, e se vivermos unicamente a nossa espiritualidade juntos, nós somos isso, um monte. No entanto, se nós vivermos a nossa espiritualidade espalhados nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa escola, já vamos ver mais à frente como é que nós podemos fazer isso. Então nós vamos ser capazes de fertilizar um campo que se chama Cidade de Santarém. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5,13. Nós agora viajamos para o momento do Sermão do Monte. E é importante nós viajarmos até aquele lugar, até aquele momento, onde Jesus estava próximo da cidade de Cafarnaum. Nós temos o Mar da Galileia, que é uma espécie de uma bola. A cidade de Cafarnaum fica no norte. E Jesus estava a sair desta cidade e havia uma grande multidão que o seguia. E ao descer até ao Mar da Galileia, existe uma colina. E nesta colina, Jesus, perto da água, começa a pregar. E as pessoas sentam-se nesta colina para ouvir Jesus. Eles foram à igreja? Sim ou não? Eles estavam na sinagoga? Estavam no templo? Eles tiveram um encontro com Jesus. Talvez num dos lugares mais improváveis. E onde nós temos esta mensagem, que é talvez a mensagem mais importante que nós encontramos na Bíblia, onde nós resumimos toda a essência do que significa a prática do cristão, onde nós encontramos nestes versículos do 13 até ao 16 o verdadeiro significado de nós sermos igreja. Ali estava Jesus, à beira-mar, de frente para uma colina, a pregar para
centenas de pessoas que queriam saber o que significava ser igreja. Eles não tinham paredes, eles não tinham máscaras, mas eles tiveram um encontro com Jesus. Porque isto é o mais importante, nós compreendermos. Jesus tem um nome, Emanuel, que significa Deus conosco. E isto é uma coisa que nós vemos recorrentemente de Deus. Deus não nos exige ir a um sítio para se encontrar conosco. Deus aproxima-se de nós. Foi isso que aconteceu no antigo Israel, quando Deus pediu: façam-me uma tenda. Para quê? Para que eu habite no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Eles não fizeram a tenda para conter a presença de Deus, mas eles fizeram a tenda como um símbolo que Deus existe no centro daquele povo. Se a tenda não estivesse lá, Deus continuaria a estar com eles. Porque Deus tinha estado com eles antes da tenda ter sido construída. Deus esteve com eles, mesmo depois, quando o primeiro templo foi destruído. Deus esteve com o seu povo com Daniel em Babilónia. Não precisa de paredes, não precisa de um lugar específico. E a mesma coisa fez Jesus. Jesus tirou a espiritualidade desde o dentro da sinagoga e desafiou aos seus discípulos para terem um ministério pessoal. E o que é que isto significa? Vamos ler. Mateus 5, 13 e 16. E acredito que nós conhecemos este texto. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos fazer uma pausa aqui. Acredito que alguns de vocês sabem isto, eu gosto muito de cozinhar. E uma das coisas que eu mais gosto de preparar tem a ver com massa, fazer uma base para fazer uma pizza, ou fazer esparguete, ou fazer uma massa, pode ser fermentada, não fermentada. E uma das coisas que eu já experimentei fazer, que por acaso até não é das minhas melhores receitas, é fazer pão. E pão, acredito que é das receitas mais simples que nós temos para cozinhar. São 3 ingredientes: farinha, levedura ou fermento, sal e água, ok? São 4 ingredientes, não é? Fermento, farinha, sal e água. Vocês já experimentaram fazer um pão sem sal? Acham que é agradável comer esse pão? Vamos imaginar que a massa é o mundo e que Deus diz: tu és o sal da terra, tu és o sal, aquilo que tem de dar sabor a este mundo. E o que é que fazem os cristãos? Vêm todos para dentro da igreja e cantam louvores a Deus e oram uns pelos outros, oram por aqueles que estão lá fora. Não sei se vocês já experimentaram salgar uma massa assim. Vocês põem a massa, não é? Farinha, água e o fermento, não é? E depois agarram no saleiro e colocam o saleiro em cima da massa. Agora já está salgada a massa, certo? Mas nós queremos evangelizar o mundo, queremos dar sabor ao mundo sem sair da igreja. Como é que o sal pode salgar a massa ou dar sabor à massa se ele não sai do saleiro? Como é que nós, como cristãos, podemos dar sabor a este mundo se nós não saímos da igreja? Mas ainda há aquelas outras pessoas que fazem diferente, não é? Nós fazemos a massa, pomos a massa, agarram no saleiro e salpicam o sal por cima da massa. E já está. Acham que isto vai dar sabor à massa? Vai ficar muito salgado por cima, certo? Mas por baixo não vai ter sabor nenhum. Sabem qual é o equivalente a isto para o mundo dos cristãos? É nós fazermos uma campanha pública. Nós abrirmos as portas da igreja e dizer: quem quiser que venha ouvir a palavra de Deus. E pode ser que venham pessoas, não é?
E aquelas pessoas que vêm vão ficar salgadas. Mas aquelas que estão longe, aquelas que estão por baixo, aquelas que estão em sofrimento, aquelas que estão sozinhas, jamais ouvirão a palavra de Deus. Portanto, qual é que é a forma correta de nós fazermos um pão? Primeiro pomos as substâncias sólidas, não é? Pomos primeiro a farinha, depois pomos o fermento, pomos o sal. Nós misturamos bem, ao ponto de já não haver diferença entre aquilo que é sal, entre aquilo que é fermento e aquilo que é farinha. E então nós colocamos a água. Sabem qual é o símbolo da água na Bíblia? Jesus diz o quê? Eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. Metemos Jesus. E então nós começamos a criar glúten e começamos a fazer uma massa. Mas se nós pusermos só a água lá, a boiar, podemos pôr no forno e faz pão? Ou faltam mais dois passos importantes? Primeiro, a massa tem de ser o quê? Amassada. E deixa-me eu fazer-vos esta pergunta. Se vocês fossem a massa, gostavam de ser amassados? Porque reparem, aquele sal que ficou lá no saleiro não vai levar um murro de ninguém. Não vai ficar espremido, não vai ficar esticado, não vai ficar empurrado. Aquele sal que está lá dentro do saleiro é intocável. Mas o sal que está no meio da massa, ele vai ser batido contra a mesa. Ele vai levar murros. Ele vai ser esticado, vai ser pressionado. Mas vai fazer tudo isso porquê? Porque ele tem uma missão que é salgar o mundo. Outra pequena ilustração. Quando temos um barco grande que tem a capacidade de salvar uma embarcação mais pequena, que está a sofrer porque está no meio de uma tempestade, as pessoas que estão no barco grande, eles estão bem, estão salvos. Até a embarcação é maior, é mais estável. Mas para eles salvarem aqueles que estão a sofrer, eles precisam de sair do seu conforto e precisam de apanhar chuva para poderem salvar aqueles que estão em perigo. Portanto, o cristão que quer realmente ser aquilo que Jesus diz, ele vai ser um seguidor de Jesus. E se olharmos para Jesus, Jesus foi amassado. Jesus foi levado até à morte. Mas ainda falta um elemento antes de nós cozermos o pão. Sabem qual é? Depois de nós amassarmos a massa, metemos logo no forno ou temos de fazer alguma coisa antes? Temos de deixar crescer. E sabem, o deixar crescer é o trabalho do sal, não é? O sal é que faz a massa crescer. Sim ou não? Sabem como é que se chama o fermento na vida do cristão? Chama-se Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que, porque estamos no mundo e estamos a dar sabor à vida das pessoas, essas pessoas têm necessariamente de correr e ser cozidas. Têm de ser batizadas logo. No entanto, nós esquecemos que quando nós apressamos a cozedura, o pão ele vai ser o quê? Não vai ter textura. Não vai ser um pão fofo. Não vai ser um pão agradável. Portanto, nós precisamos de dar tempo para o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Precisamos de ser pacientes. Precisamos continuar a dar sabor até ao momento certo em que o relógio vai fazer plim. E agora, de repente, o pão está pronto para ser cozido. O que é que Jesus diz? Se o sal for insípido, de que é que serve? Isto aqui leva-nos a refletir. Se a nossa vida não tem sabor, como é que nós vamos dar sabor à vida dos outros? Se eu não tenho prazer em ser cristão no meu dia-a-dia, se eu sou cristão no sábado de manhã, se eu sou cristão quando vejo os programas da Novo Tempo, mas depois faço as minhas coisas, como é que eu posso estar misturado com as outras pessoas? E sabem, este tem sido um problema
dos cristãos desde sempre. Nós sabermos o que é preciso ser feito e forçarmos fazer essas coisas, mas não ter prazer enquanto as fazemos. E nós não temos esse prazer porque não percebemos exatamente aquilo que Jesus diz. Reparem, a segunda ilustração que Jesus Cristo nos dá: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, onde dá luz a todos os que estão na casa. Vocês são a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja é aquela que vai iluminar o mundo em momentos de incerteza. E eu, quando penso nisto, eu penso na mensagem que o Ben-Hur partilhou connosco na terça-feira passada. Nós temos duas coisas: ou a dúvida ou a certeza. A incerteza ou a confiança. E aqui nós temos a oportunidade de ser estes pilares de esperança e de nós podermos partilhar com o mundo de não importa a situação que nós estamos a viver, não importa a pandemia que nós estejamos a viver, não importa que a igreja não seja aquilo que nós queremos, o que importa é que nós temos uma luz para transmitir ao mundo. Como é que nós estamos a fazer isso? Porque a porta da igreja fechou significa que eu não tenho mais essa responsabilidade? Porque a porta da igreja fechou significa que eu já não tenho onde brilhar? Porque reparem, o que é que Jesus diz? Não se acende uma luz para colocá-la em cima do quê? O que é que diz lá na vossa versão? Um alqueire, não é? Essa é a tradução que a maior parte das pessoas tem. O alqueire é uma espécie de um cesto. Imaginem, ou traduzir para a linguagem moderna, um alguidar. Ninguém acende uma vela e põe um alguidar em cima. O que é que vai acabar de acontecer com o tempo? Vai acabar por se apagar. Mas sabem o que é que acontece? Nós somos cristãos, nós reconhecemos que Deus é a luz e nós queremos partilhar essa luz e vimos à igreja e colocamos um alguidar em cima, que se chama o edifício da igreja. E o que é que vai acabar por acontecer com o tempo? Esta luz vai se extinguir. Por um lado, a igreja é importante para nós podermos ser luz para este mundo. Mas, por outro lado, nós não devemos confiar na igreja para sermos luz a este mundo. O compromisso precisa de ser individual, precisa de ser pessoal. Jesus termina dizendo assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus diz resplandeça a luz da igreja? Sim ou não? Deixem-me eu trocar aqui esta palavra. Assim resplandeça o vosso ministério pessoal diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que é que Jesus diz aqui? Que nós devemos dar estudos bíblicos? Ser luz para o mundo é fazer uma campanha pública. É isso? É dar um estudo bíblico. É partilhar um vídeo do pastor, presidente da União, a falar sobre as doutrinas da igreja. Como é que nós podemos ser luz para este mundo? É fazer aquilo que está certo, mesmo quando todos acham que aquilo que está errado é normal. Deixem-me utilizar uma das normas que nós temos de implementar aqui na igreja. Somos convidados a usar uma máscara permanentemente e obrigatoriamente dentro da igreja. É confortável? Não. E sabem, para quem é mais desconfortável? Para aquele que está à vossa frente a falar. Seja na escola sabatina, seja no culto. É a pessoa que o tem mais desconfortável. Mas porquê é que nós o fazemos? Porque nós seguimos aquilo que Jesus nos diz neste versículo. Porque através das nossas boas obras, através da nossa compreensão, através do nosso exemplo, nós então podemos ser luz para este mundo.
Porque, sejamos sinceros, muitas vezes, na nossa atualidade, parece que existem duas medidas. Por um lado existem as normas, por outro lado existe a prática, que nem sempre significam a mesma coisa. Vamos a um restaurante, temos tudo organizado, de forma a podermos estar com a distância social. No entanto, mal terminam de jantar, as pessoas vão e abraçam-se todas umas às outras. Parece que temos duas medidas, mas na igreja nós não devemos seguir o mundo. Devemos dar sabor ao mundo. Devemos seguir as palavras de Jesus, de forma a que mais pessoas possam compreender que não é porque toda a gente faz que eu tenho de fazer também. Não é porque toda a gente acredita que nós somos fruto do acaso que eu tenho de acreditar também. Porque existe uma forma diferente de viver. Uma forma diferente de viver não só do mundo, mas dentro do cristianismo, dentro da própria Igreja Adventista. Porque a Igreja de Santarém não é um edifício, não são paredes e uma pintura, mas são pessoas que desenvolvem o seu ministério pessoal. Haveria muito mais para dizer sobre este assunto, mas eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar com esta ideia. Qual é o ministério mais importante na Igreja? E a resposta que cada um de nós deveria dar é o ministério que Deus permitir que eu ponha em prática. A Igreja não é uma instituição. A Igreja não é um edifício. A Igreja, como nós vimos há pouco no vídeo que foi apresentado, é um conjunto de pessoas que, sem paredes, sem medo, partilham aquilo em que acreditam. Partilham quem é o seu Deus. E hoje pode ser que nós somos poucos neste lugar, mas não se enganem. A Igreja somos muitos mais. Mas é agora a vossa responsabilidade também partilhar esta mensagem com as outras pessoas. Eu vou lançar-vos um desafio àqueles que estão presentes. E o desafio que eu vos vou lançar é para todos. Que nós possamos efetivamente encontrar qual é o nosso ministério pessoal. O que é que eu posso fazer para Deus? O que é que eu posso fazer para a Igreja como retribuição de tudo aquilo que Deus já fez para mim? Eu quero que vocês me mandem uma mensagem, que me liguem e que me digam: pastor, este é o meu ministério pessoal. Estamos a viver tempos onde a Igreja precisa de ser mais do que uma instituição formal. Onde os cristãos precisam de ser mais do que números que se sentam em bancos. Precisamos de começar a cumprir aquilo que Deus nos aconselha. Ellen White fala sobre uma sacudidura, onde vão ficar na Igreja aqueles que realmente querem cumprir a Igreja que Cristo fundou. Querem formar parte desta Igreja. Estamos nós a viver esse momento? Onde vão trabalhar e vão viver e vão fazer aqueles que realmente se comprometem com Cristo? Esta é uma resposta que eu não vos posso dar agora. E ninguém vos deveria dar esta resposta agora, porque nós não podemos saltar para conclusões precipitadas. Mas nós podemos estar alerta e podemos ter a certeza que nós cumprimos o nosso ministério pessoal. Gostaria de orar para que Deus nos possa iluminar, nos possa instruir, para que nós possamos fazer a nossa parte e para que possamos continuar a desafiar outros, a tornar esta Igreja uma Igreja viva, uma Igreja feita de pessoas, não uma Igreja que é fruto de um documento, de uma organização. Portanto, neste momento, meus queridos, eu quero convidar-vos a colocar-nos em pé. E vamos orar para que Deus possa abençoar a sua Igreja, porque nós somos a sua Igreja. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado
Porque se há uma coisa que nós dependemos, não é destas paredes, mas nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquilo que Cristo nos instruiu quando disse que nós deveríamos ser o sal desta terra, deveríamos ser uma luz para este mundo. Ajuda-nos, Senhor, a não ficar dentro do saleiro ou colocar o alqueire em cima da luz que Tu nos deste. Mas, Senhor, instrui-nos para que nós possamos cumprir a nossa missão, possamos dizer ao mundo que existe um Deus que ama a cada ser humano e que irá voltar com o propósito de resgatar todo aquele que aceitar a salvação que vem do nome de Jesus. Bom Pai, Senhor, obrigado porque Tu és o Criador e porque Tu nos dás uma mensagem clara para nós transmitirmos hoje. Obrigado, Pai, porque Tu és o Redentor, que nos ajuda a levantar a nossa cabeça para cumprirmos a nossa missão. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, porque Jesus ressuscitou como um exemplo daquilo que vai ser o nosso destino. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso professor, que nos ajuda a compreender o que significa ser igreja hoje. Neste momento, Senhor, nós despedimos-nos, porque estamos confiantes que Tu tens um plano para esta igreja aqui em Santarém. Tens um plano para a nossa vida. E Tu vais fazer prosperar esta mensagem. E Tu vais dar-nos a certeza de que é em Ti que nós vivemos e é em Ti que nós reafirmamos a nossa esperança. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.